A partir de 1950, alguma coisa mudou. E mudou de verdade no mundo da arte. Sabe, aquelas regras que guiaram a criatividade por décadas. De repente, elas pareciam, sei lá, obsoletas. Foi o fim de uma era. Mas o que exatamente aconteceu? Essa citação do Stud Circle é perfeita, ela resume bem o espírito da pop art. Pensa só, de uma hora para outra, as coisas mais banais do dia a dia, tipo geladeiras, latas de sopa, até gibi, tudo isso invadiu as galerias de arte. Aquela fronteira que separava a alta cultura do nosso cotidiano começou a desmoronar. E é essa a pergunta que vai guiar a nossa investigação aqui. A vanguarda, sabe, aquela força de inovação radical que empurrou a arte para frente por quase um século, parecia ter perdido o fôlego. Então vamos dar uma olhada nas pistas para tentar encontrar os culpados. O nosso primeiro suspeito é uma força que, assim, é impossível de ignorar: a tecnologia. A ascensão dela depois da guerra não mudou só o jeito como a gente vive, mas transformou completamente a nossa experiência com a arte. E o ritmo da inovação foi implacável. Primeiro, em 48, veio o disco LP, com gravações bem mais longas. Logo depois, o rádio de transistor nos anos 50 e a fita cassete nos 70, que tornaram a música portátil. A arte estava literalmente saindo das salas de concerto e entrando na casa e no bolso de todo mundo. O efeito principal desse tsunami tecnológico foi exatamente este: a arte se tornou onipresente. Música, imagens, histórias, elas não estavam mais presas a lugares e horários específicos. Estavam em todos os lugares, o tempo todo. E as consequências disso foram profundas. A música virou uma trilha sonora particular da nossa vida. A TV trouxe o cinema para dentro da sala de estar. E talvez o mais importante de tudo: a nossa percepção mudou. O ato de ficar trocando de canal, o zapping, treinou a gente para consumir arte em pedaços, em fragmentos. A obra de arte única corria o risco de se perder no meio de uma avalanche de estímulos. Nosso segundo suspeito nessa história é uma mudança de poder global que redesenhou completamente o mapa da arte. O antigo centro do mundo simplesmente não deu conta de se segurar. A mudança foi assim, dramática. A Europa do pós-guerra, com Paris ali na frente, já mostrava sinais claros de cansaço criativo. Ao mesmo tempo, Nova York explodia como novo epicentro das artes visuais. E uma energia vibrante começou a surgir em lugares que antes eram vistos como periféricos. E não é só uma ideia abstrata, não. A literatura foi tomada pelo brilho dos romancistas latino-americanos. O cinema mundial se curvou a diretores como Kurosawa, no Japão, e Satyajit Ray, na Índia. A energia criativa do mundo não estava mais concentrada num continente só. Ela tinha se espalhado. A nossa investigação agora vai para uma outra força. Uma força nova e muito poderosa, que mudou não só quem fazia arte, mas o porquê de se fazer arte. A gente está falando do mercado. Essa frase do Hitlinger é crucial. Ela marca o momento exato em que a relação do mundo da arte com o dinheiro mudou para sempre. A ideia de comprar uma pintura não só pela beleza, mas pelo potencial de lucro, isso era uma coisa radicalmente nova. E os números são impressionantes. Entre 1975 e 1989, o valor de obras impressionistas, por exemplo, se multiplicou por 23. Isso não era mais só uma questão de gostar de arte, era especulação financeira numa escala que ninguém nunca tinha visto. Essa mudança toda significava o quê? Que a arte agora estava sendo comprada por fundos de pensão, por especuladores, não só por gente que amava a arte. Isso mudou o propósito fundamental dela. A obra de arte virou um ativo financeiro, uma mercadoria como qualquer outra. Ok, a gente já examinou as evidências: tecnologia, globalização, mercado. E agora a gente chega ao veredito. E não é só uma força, mas uma filosofia que amarrou tudo isso junto: o pós-modernismo. Para entender esse veredito, a gente precisa lembrar o que era o modernismo. Era um movimento que acreditava na inovação, em rejeitar o passado, na ideia de que a arte podia construir um futuro melhor. Sabe, tinha uma direção clara, um objetivo a ser alcançado. Então, o pós-modernismo surge exatamente como uma reação a isso. Depois de 2 guerras mundiais, aquela fé cega no progresso começou a parecer meio ingênua. Essa nova filosofia olhou para as grandes verdades do modernismo com um ceticismo enorme e disse: não tem mais regra fixa, não tem mais uma única direção certa. A partir dali, valia tudo.
Foi uma verdadeira batalha de ideias. De um lado, a utopia e a busca pela verdade do modernismo. Do outro, o ceticismo e o relativismo radical do pós-modernismo. A vanguarda, com aquela fé inabalável no futuro, simplesmente não tinha mais espaço nesse novo mundo. Então tá, com as regras antigas jogadas fora e essas novas forças poderosíssimas em jogo, como ficou o cenário das artes? Quais foram as consequências desse novo mundo? A energia criativa não sumiu, ela só mudou de lugar. O talento que antes talvez fosse escrever o grande romance ou pintar a obra-prima de uma geração encontrou outros canais. Primeiro, no cinema de autor e, mais recentemente, nas narrativas super complexas das séries de televisão. Para resumir a nossa investigação, não foi um culpado só. Foi uma conspiração de forças poderosas. A tecnologia, que tornou a arte onipresente, a globalização, que descentralizou os polos de criação, o mercado, que transformou a arte em commodity, e o pós-modernismo, que deu a base filosófica para acabar com a própria ideia de vanguarda. E tudo isso leva a gente para a pergunta final, que é uma provocação para a gente refletir. Nesse novo cenário, inundado por uma quantidade infinita de conteúdo, onde a diferença entre arte e entretenimento está cada vez mais borrada, qual é o lugar da arte? Ela ainda tem a mesma importância? A questão fica em aberto.